Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer uma slime de papel higiênico e detergente, tá bom? E gente, essa slime é com cola, mas só vai usar um pouquinho de cola, então essa receita é muito legal. Primeiro você vai pegar um potinho, você vai precisar de um potinho, uma colher, eu tô usando pão duro. Você vai precisar de papel higiênico, detergente, pode ser de qualquer marca. Você vai precisar de ativador. Você pode usar qualquer tipo de ativador, tá bom? Qualquer um funciona. E cola branca. Mas a cola branca pode ser até a sua cola de escola, porque você não vai precisar de muita. Primeiro, você vai pegar o seu papel higiênico, você vai pegar uma boa quantidade. Quer dizer, a quantidade que você quiser que a sua slime tenha. Eu peguei isso aqui. E agora a gente vai picotar ele com uma tesoura ou com a mão mesmo. Olha só. Então eu vou picotar tudo aqui e eu já volto. Prontinho, gente, olha só, os papéis estão todos, o papel higiênico está todinho triturado. Vou botar pro outro. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o detergente. Gente, pode ser até colorido. Eu usei transparente porque era o que eu tinha em casa. Você usa o detergente que você tiver em casa. Olha só, e vai misturando. E, gente, você vai misturar, vai colocando detergente e vai misturando até ficar tipo uma espuma de barbear. Tipo, vai ficar uma massa fluffy, tá bom? É isso que tem que virar. O nosso papel higiênico tem que dissolver todinho no detergente. Olha só, você vai misturando assim. Então, gente, depois de ter misturado muito, olha só como ficou. Tá vendo? Todo aquele papel higiênico, eu fui adicionando detergente e misturando. E olha só, ficou essa pastinha, essa espuma, né? Porque, gente, essa slime vai ser tipo uma slime fluffy, por causa, ó, é uma slime fluffy sem gastar espuma de barbear. Olha só, essa daqui, ó, é a espuma de barbear, tá vendo? Papel higiênico e detergente. E, gente, eu nem uso. Então, gente, olha só. Agora, eu vou adicionar tinta, ou você pode adicionar corante ou deixar branquinha mesmo. Eu vou adicionar essa tinta marrom aqui, ó. Porque eu quero uma slime, eu vou tentar deixar isso aqui meio caramelo, essa cor meio de caramelo, tá? Então, vamos lá, agora vamos mexer. E, gente, o papel higiênico, ele não se dissolve por completo, tá bom? Então, por isso que ele fica com essas bolinhas aqui. Então, ó, misturei bastante. Pronto, gente, olha só. E não liguem pra isso aqui que sujou, tá bom? Então, não liguem. E, gente, já ficou da cor que eu queria. Eu queria essa cor aqui, ó. Não é nem... Calma aí, deixa eu focar. É um creme, tá vendo? É a cor meio creme. Ficou da corzinha que eu queria. Agora, a gente vai vir com a cola branca. A minha é verde, mas a sua é a cola branca normal. É a cola branca normal, só tem corante, tá bom? Agora, bora lá colocar cola. Gente,
Pronto, isso aqui já tá bom. Uma colher, mais ou menos, de sopa, tá bom. Quer dizer, depende da quantidade de papel higiênico que você colocou. Se você fez bastante, vai colocar uma colher de sopa. Se você fez pouca, uma colher de chá, tá bom? A cola não tem erro, a cola você vai colocando, porque a cola vai dar até uma cremosidade melhor para sua mistura, para essa massinha, para essa slime aqui, tá? Então, olha só, a gente mexe bastante. E olha só, gente, eu não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas ela deu até uma mudada de cor, porque a cola nessa receita é fundamental. Ela é muito importante. Olha só, a gente mistura bem o fundo, tudo para pegar bem cola, porque senão ela não ativa. Porque não tem como, né, papel higiênico e detergente ativar, então tem que ter a cola. Gente, você pode usar para ativar, eu não sei se sabão líquido funciona, mas você pode testar aí na sua casa. Pode usar sabão líquido, né, você pode testar aí na sua casa. Pode usar tênis pé, ou talco também, né. Eu recomendo mais, se quiser usar talco, tênis pé, mas tenta usar aí o que você tem na sua casa. Usa sabão líquido, pode usar água boricada com bicarbonato de sódio ou bórax, que é o que eu tô usando. E, gente, essa receitinha aqui, vocês têm que ter paciência pra ela, porque pra formar essa espuminha, tem que misturar muito, muito, muito. Então, agora eu vou colocar o ativador, de pouquinho em pouquinho, como sempre. E ela vai demorar um pouquinho para ativar. E se você ver que tá adicionando muito ativador e não tá ativando, você vai colocando mais cola até ela ativar. Mas tenha paciência, hein? Não vai colocando cola na primeira jogada de ativador que você colocar, né? Vai colocando assim o ativador, vai misturando bem, que uma hora ela forma. Se você tiver muito tempo e tiver gastado quase tudo do seu ativador, aí você coloca mais cola. Mas olha só. Pra mim ela já deu uma mudada. Então quando tiver quase desgrudando do pote eu volto. Gente, ainda a slime tá grudando. Mas olha só, ela já desgrudou do pote, ainda tá grudando só na mão, tá bom? Olha só como ela tá ficando. E, gente, eu tava errada, porque assim, a cola desse daqui, eu fiz uma bem grandona, tá bom? Então, pra quem fazer uma bem grandona, vai no mínimo. Eu usei, na verdade, eu não usei colher de sopa, eu usei 3 colheres de café de sobremesa, na verdade, de cola branca, tá bom? Então vocês me desculpem, para quem for fazer, então, usa 3 colheres de sobremesa, que é aquelas um pouquinho maior, de café, tá bom? Não é aquelas maiorzinhas, não é tão pequenininha. E é menorzinha que é de sopa. Olha só como ela já tá ficando. Ela faz clique. Ó, ela estica. Faz o caracolzinho. Essa aqui, ó, eu acho que não sai muito por causa, gente, que o detergente
vai deixar esse slime, como você vai usar bastante detergente, vai deixar a sua slime um pouquinho oleosa, tá bom? Então, você vai tocar nela, sua mão pode até ficar um pouquinho molhada, por causa que o detergente deixa ela assim. Mas olha só, ela estica, tá vendo? Ó, estica bastante. Faz clique, como eu já mostrei pra vocês. E ela é bem divertida de brincar. Porque ela parece que tem bolinhas de isopor ou neve, por causa do papel higiênico que não se dissolve por completo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!